Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Milton Cherney. Perguntei para ele se era mais de 10 anos que ele trabalhava com sublimação. É mais de 14 anos, cara. Eu nem sabia que tinha sublimação digital 14 anos atrás. E o Milton estava me explicando o que ele fazia. O que você fazia, Milton? Então, na verdade, a minha primeira impressora sublimática foi, até que eu brinquei contigo, acho que você conhece, a C82 da Epson. Minha primeira plotter sublimática foi uma 7600, mas estilos Pro 7600. Nossa senhora. E a gente imprimia na época, meu primeiro trabalho, na verdade, eu já comecei com educação em 2, 3 anos depois de sublimação. Eu ralei 2 anos, mais ou menos, estampando chapas de alumínio para fazer o book. Vai ser muito complicado as pessoas que estão assistindo entender isso. Porque imagina aquilo que hoje você vê do lado de uma impressorinha sublimática, original, de fábrica, imagina fazer aquilo. Fazer, inclusive, a carenagem. Era tubinho PET. Sabe aqueles tubinhos com tampinha, tubinho PET. Furado embaixo, colocava um caninho, colocava uma mangueirinha, furava o cartucho, fazia o booking que era feito. Hoje você tem aquele sistema de recarga contínua que é do lado da impressora, que é original, fazia-se tudo. A carenagem, o tubinho, a mangueirinha, o cartucho, fazia-se tudo. Nossa senhora, e você já começou com isso, então. Mas antes você trabalhava, você era artista de rua, você me falou. Hippie, né? Vamos falar o termo correto, hippie. E foi muito importante isso agora, né, na maturidade e tal, fazer esse balanço, porque hoje o pequeno formato de sublimação, ele é artesanal. Sim. Ele esse cuidado, essa criação, essa mão. Então foi muito importante esse histórico na rua e misturar, né? Nós somos hoje o que o nosso passado nos deu, né? Então nós temos essa herança, né? Então, é muito importante. Eu empreendia na rua, hoje eu empreendo de uma outra forma. Eu usava a mão de uma forma, hoje eu uso a mão também, usando o formato digital disso tudo. É isso mesmo. Ô, Newton, e diz uma coisa, deixa eu te perguntar, que é o tema da nossa palestra de hoje, que é, dá para virar um negócio? O que a gente vê com sublimação, sobretudo nos pequenos formatos? Muita gente entra empolgado vendo propaganda de máquina. Já vi vários vídeos seus que eu acho muito legal, é muito parecido com o que eu falo com meus alunos de serigrafia, que o equipamento é a última coisa que a gente tem que pensar, né? Até eu falo, não me compra equipamento nenhum antes de fazer curso, até para você saber que equipamento você compra, e assim vai, né? Deixa eu ver, tá tudo ok? Tá tudo ok? Agora eu tô traumatizado. Mas vamos lá. E dá para transformar a sublimação de pequenos formatos, sobretudo, que acho que é uma das suas especialidades, embora de grande formato também seja, dá para a gente transformar num negócio palpável, consistente, e de que forma que a gente faz isso, né? Como que se faz isso de uma forma profissional, porque todo dia a gente vê gente vendendo máquina aí na internet, né? É até um pesar isso, né? Exato. Cara, em 2009, né, já trabalhava nessa parte ensinando, dando curso e tal. Em 2009 eu inventei, eu não posso falar sobre ter um negócio se eu não tiver um negócio. Então, de 2009 a 2010 eu tive uma loja física e uma loja online, chamava Efeito. A gente criou a identidade visual, a gente fez do zero esse negócio. Então eu precisei ter essa experiência que hoje eu compartilho com muita gente. Então é possível sim, cara, criar um negócio e ter um negócio com sublimação. Porém, exige desse empreendedor que ele compreenda que isso não é uma brincadeira. Sublimação é um negócio como qualquer outro negócio e exige uma série de uma série de planejamento e estrutura como montar um negócio. E acho que hoje não se leva a sério. Trabalhar em casa, você trabalha home office, eu trabalho home office, nós temos escritórios fora também. Então, esse modelo de negócio, ele funciona. Acho que o cara tem que primeiro levar a sério o próprio trabalho. A gente vê muito em grupo o cara falando assim, estou vendendo os equipamentos, agora eu vou voltar para o mercado, eu vou arranjar um trabalho. Ele mesmo não considera o que ele faz como um trabalho. Então, é importante, acho que primeiro o cara reconhecer isso como um trabalho. Acho que é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas tem outros passos. E qual? Deixa eu
Fiz uma gambiarra aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, não funcionou, vamos lá. Eu vou ajustando aos poucos. Diz uma coisa, e qual que é o primeiro passo? Eu acredito que é procurar um treinamento e tentar se especializar, né? Não é porque a gente fala isso, vão falar assim, mas esses caras, pô, eles vêm de treinamento e ficam falando aí, né? Aí é muito fácil falar isso, porque vocês vendem treinamento, mas não é isso. Não. O treinamento existe justamente por conta de uma demanda do mercado, e não ao contrário, não é? E o primeiro passo seria a pessoa em busca de informação. Mas com esse tanto de informação que tem na internet hoje, Newton, onde que mora o perigo disso aí? O perigo é a informação que não é conhecimento. A informação ela pode vir a gerar conhecimento. Né? Um curso, um treinamento é justamente você ter um tutor. Na minha época, se eu tivesse um tutor, os 14 anos que eu levei para ter a informação que eu tenho hoje, eu levaria 7 anos com o tutor. Eu perdi 7 anos. Então foram 14 anos para ter 7 anos de conhecimento, que hoje a gente consegue passar em menor tempo. O que o aluno ele acessa com um curso, na verdade, é a redução de tempo. Ele pega um tutor que já acertou e errou bastante, condensou, criou um método, ele acessa isso em pouco tempo. Então a ideia é encurtar tempo, para ele ter mais assertividade. O que eu passei em 14 anos, que eu falo que é em 7, o cara pode reduzir isso para 1 ano. E tem muito teste aí envolvido, né, Newton? Tem. Eu até separei algumas peças aqui, porque eu quero entender, cutucar. Eu acho que é legal desafiar quem está assistindo, cutucar também, né? Para a pessoa pensar o que ela está fazendo hoje e o que ela pode fazer. Hoje não se usa nem 20% de sublimação no Brasil, cara. Então, assim, a gente tem explorado. Eu posso dizer que em 14 anos, a mudança ela começou nos últimos 4 anos. Né? Só isso? Se profissionalizar um pouquinho. Só isso? Só, cara. Não. Eu acho que a alteração, acho que o que não aconteceu em 10 anos, aconteceu em 4 anos. Mas é muito pouco ainda, sabe? É muito pouco. O cara, por exemplo, ele tem que começar no curso, a primeira coisa que eu falo, na parte da manhã, eu apresento algumas peças, inclusive, que eu trouxe aqui, para cutucar o cara, para ele ver que sublimação não é só aquilo que ele pensa, é muito mais. E o que ele tem que fazer? Ele vai sair motivado do curso. O problema é essa motivação. Ele vai pegar a primeira semana e vai montar o Canvas. A gente conversou recentemente sobre o Canvas. O Canvas é uma ferramenta assim, incrível para você planejar. Então ele vai tirar as ideias da cabeça e botar para o papel. Quando a motivação depois do curso baixar um pouquinho, o que ele tem que fazer? Pegar o que está no papel e tirar do papel. Já está lá. É só ele executar. Então, só que como que o cara vai começar tudo isso? Ele está lá vendo a publicidade na televisão, na internet, da facilidade. Não é fácil. Porque você precisa começar por algum ponto. Você vai começar por onde hoje? Com um tutor, exatamente, você consegue ter o passo a passo. Que é a proposta hoje aqui. Então, se você tem uma ideia de montar um negócio, primeira coisa, saber limitações e possibilidades. Muita gente procura sublimação e descobre que é na sublimação justamente onde ela não vai encontrar nada do que ela precisa. Isso também é importante. Isso só vai vir. Imagina que o cara compra o equipamento. Primeiro ele investe. Ele investe 5 mil em equipamento e descobre que sublimação não é para ele. É melhor ele investir num curso primeiro. Porque ele vai entender, vai conhecer. Na verdade, antes do curso, tem manuais, tem vídeos, tem uma série de coisas. Ele tem que sentar de frente ao computador e começar realmente a estudar, trocar ideia com as pessoas e começar a informação. E a partir daí buscar o conhecimento. É isso aí, viu, Newton? E você sabe que eu achei interessante você falar do Canvas? Tem um parceiro nosso, acho que você já deve ter visto algum vídeo dele aí no nosso canal, que é o Henrique Kreisfeldt, lá do Sebrae, lá do Empretec. Inclusive, hoje ele está lançando, ele não deve estar aí participando, porque hoje ele está lançando um livro, junto com outro Empretex, lá lançaram um livro, e hoje tem até uma palestra dele lá. E muito interessante, porque o Henrique ajudou nós montarmos o Canvas da Escola Gênesis, para você ter uma ideia. E a ideia é nós ensinarmos, da mesma forma que você faz, nossos alunos a montar um Canvas, porque fica muito visual, né? Fica aquele... você começa a saber tudo aquilo que você tem que fazer, né? E tudo isso, o que acontece, que a gente percebe, não é culpa dos nossos alunos, isso acontece, em geral, acontece com nós, brasileiros. Sim. A gente é muito apaixonado. Então, a gente é apaixonado por produto, a gente é apaixonado, e a gente quer fazer, e já vê ali uma possibilidade, já quer investir, porque, eu não sei se você sabe, viu, Newton? É um dos maiores sonhos do brasileiro é empreender.
Né? Primeiro é a casa própria, segundo é viajar pelo Brasil, e o terceiro é empreender, é ser empresário, olha que coisa. Então, isso impede muita gente a colocar os pés pelas mãos. Eu mesmo já fiz isso, eu mesmo já pus o pés pelas mãos algumas vezes, por conta dessa ansiedade de não me preparar antes, né? Não é isso mesmo? Exato, exato. Programação, né, cara? Eu acho que assim, quem tem uma boa gestão familiar, por exemplo, certamente ele vai ter um bom negócio. Se ele administra a casa dele, o dia a dia dele, se ele tem uma família, administra a finança de casa, porque a gente tem um grande problema, né? O cara hoje, se ele não compreende, se a vida dele não é organizada, como que ele vai empreender também? Né? Então, organização é uma coisa, planejar, como que ele planeja o dia a dia dele? Né? Situação, como é que é a mesa de trabalho dele? Né? Como que é a casa dele? Então, isso é muito importante para ele poder ter uma noção. A gente brinca lá no curso que a gente tem 3 personas e uma pessoa não é capaz de ter as 3 personas. É o empreendedor, o técnico e o administrador. Né? Que figura, quem se coloca? A minha mesa não é arrumada. Eu preciso de alguém, então, me juntar com alguém, que é o Marcelo, que hoje socorreu a gente aqui, que a mesa dele é organizada. É ele que ajuda a organizar esse negócio. Eu vou criar, eu vou gerar, esse é o meu papel no negócio. Eu vou me comunicar, esse é o meu papel no negócio. Então, ninguém tem essas 3 personas. A gente tem que autoconhecer, né? Ter consciência de quem nós somos para empreender. Empreendedor, o técnico e o administrador. Uma pessoa pode ser 2, mas os 3 não. Então, um negócio já está ligado a ter uma outra pessoa que vai lhe ajudar nesse negócio. Uhum. Outro dia, Newton, inclusive eu participei de uma live lá com o Bruno Ávila, junto com o Murilo Gun. Legal. Né? E eu fiz justamente uma pergunta dessa com o Murilo Gun, que olha, muitos dos nossos clientes são artistas, e aí eles não conseguem administrar, eles não se veem como administrador. E aí a sugestão do Murilo Gun falou, cada um cuida da sua arte. Se você não é administrador, você pode arrumar alguém que seja e continua sendo artista, porque às vezes a empresa precisa disso também. Exato. Né? Eu achei muito bacana. Newton, vamos posicionar, porque tem muita gente aqui que não sabe quais são as possibilidades e o que é o mercado da sublimação. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu separei umas peças aqui. Tá? Perdão? Deixa eu colocar você na tela. Isso, pode ir. E acho que é interessante a gente posicionar dos menores até quais são as possibilidades nos grandes mercados, né? Em formatos maiores, desculpa. Está muito ligado à criatividade. Hoje, se fala de sublimação, de grande formato e pequeno formato, mas existem muitas possibilidades que o pequeno formato está deixando de lado, deixando de ver. Uma, porque ele investiu no equipamento, ele está correndo atrás para pagar aquele equipamento. Se ele pensa o negócio antes e age depois, ele tem uma ação muito mais eficiente. Se ele compra o equipamento, ele fica preocupado em pagar o equipamento, ele não cria nada, ele é só mais um no mercado. Entrar para ser mais um no mercado eu acho uma péssima ideia. Então, como inovar? Como criar peças? Primeiro, conhecimento, óbvio. Mas vamos pegar algumas peças para entender. Eu trouxe aqui, eu tenho um ilustrador. Nos cursos eu contratei um ilustrador para criar artes, porque eu sei que isso é um gargalo, é um problema de quem trabalha com sublimação. Aqui eu tenho um tecido 100% poliéster com uma estampa. E aqui eu tenho um tecido que também é 100% poliéster, só que é um tecido completamente diferente. Vou pegar bem próximo da câmera aqui. É um devoré. É um devoré de poliéster. Por quê? Eu tenho um corte diferente, uma camiseta feminina. Eu tenho um corte diferente. Essa camiseta é legal? É legal. Mas um corte diferente, um tecido diferente, já muda completamente o produto. E a gente está falando só de tecido. Parece que quando se fala em poliéster, o cara só pensa em um tipo de tecido. Existem muitos tipos de poliéster. E é você trabalhar com isso. Olha que bacana. Camiseta colorida. Vou trabalhar com camiseta colorida. Sublimação tem isso, isso e aquilo. Poxa, não vamos ver só a limitação. É importante compreender a limitação, mas não só ver a limitação. O cara acha que sublimação não acontece algodão. Ele fica tão focado, não faz algodão, não faz algodão, não faz algodão, que ele esquece das outras 1000 coisas que ele pode fazer com sublimação. Ele fica tão preocupado com o problema que esquece da solução que ele já tem. Então é pegar o potencial, mas compreender limitações. Aqui eu tenho uma camiseta que no vídeo vai parecer que é cinza. Está estampada. Como tem vivacidade essa cor? Porque na verdade ela é listradinha, ó. Então ela é 50% branco e 50% cinza. Só que no nosso olho, ilusão de ótica, ela parece cinza. Tanto que tem uma polêmica na internet, porque o olho da Frida Kahlo aqui parece branco.
Peraí, para tudo. Vou fazer agora igual o João Kleber. Para tudo, para tudo. Peraí, meu. Peraí. Mostra de novo a vivacidade. Isso daí é um tecido que é 50% branco e 50% cinza, é isso mesmo que eu entendi? Só que parece cinza. E ficou vivo desse jeito aí? É. Peraí que eu vou pôr na tela para o pessoal ver. O que é isso? Isso eu nunca tinha visto. Para mim é uma novidade. É listradinho. Que coisa, rapaz. Que coisa, olha lá. E essa vivacidade aí, então, vem dessa parte. Somente os 50% branco já ajudou a deixar vivo desse jeito, é isso? Exatamente. Claro que a gente tem que entender sempre o processo de impressão. O cara, ele entra no mercado, ele tem que entender que a sublimação ela exige muito do empreendedor, porque exige compreensão de software. Então, primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai ter que aprender. Corel, Photoshop, Illustrator. Ele vai ter que começar por aí. Porque a arte é a grande sacada do produto. Produto em branco, produto em branco. A arte que faz toda a diferença, que vai encantar. Você não vende canecas, você vende recordação, momento, lembrança, presentes de vida. Isso. É igual o Newton, aquele chocolate famoso, né? Copenhague, ele sempre fala isso. Ele não vende chocolate, ele vende presentes, não é isso? Starbucks, cara. Starbucks, café. É só um café. Né? É a que preço, né? E o status que é comprar um café na Starbucks. Que é o que a gente conversa no curso, que é preço e valor. Isso tem uma diferença enorme, né? Até separei uma pecinha aqui que eu gostaria de comentar rapidamente. Preço e valor. Se eu for considerar preço, isso aqui, se custa R$10, esse aqui custaria 5, porque é metade. É metade. Esse aqui é um case de iPad. Esse aqui é um case de notebook. Compreensão de preço e valor. Esse aqui custaria R$5? Não, de jeito nenhum. 10, 20, 30. Isso é o que você está me dizendo. Você já compreendeu o valor. Você não está falando sobre preço. Uhum. Então, preço é o que se paga e o valor é o que se leva. Esse é preço, porque eu entendo que R$10, esse aqui seria 5. Valor, eu entendo que esse aqui não é só R$5. Isso é valor. E tem que se compreender isso. Eu tenho um pessoal bem bacana aqui, que é da Le Corpé. Olha só que sensacional isso, cara. Isso aqui é só uma embalagem. Tem uma camiseta aqui dentro que eu vou mostrar. Ficou ansiosa? Chegou. Na embalagem, a mulher que fez a compra na internet já está sendo receptiva. Aí uma frase: nada deixa uma mulher mais bonita do que ela acreditar que ela é bonita. Sofia Loren. Não serviu como você imaginou? Fica tranquilo, após receber esse pacote, você tem 7 dias para realizar a troca. Cara, isso aqui é lei, mas o cara pôs na embalagem. Eu já recebi, nem abri e já fiz um amigo, que é meu cliente. Verdade. Olha que gentileza. E aqui dentro o produto, que resume um pouco do que a gente conversa, que é o que a gente comentou agora de preço e valor. Não é só uma camiseta. Tem a marca na gola, isso agrega muito valor. Tem a etiquetinha, que vai agregar valor. Tem o tecido que a gente conversou agora há pouco, um tecido diferente. Isso aqui parece algodão no toque. E tem aqui a estampa politicamente incorreta, mas é uma estampa. Então, tudo isso, agregar valor, compreender valor, criar uma marca. Eu não sou contra a Peppa, mas eu vejo muita gente fazendo Peppa, e quando a Peppa sai do mercado, a empresa sai junto. Por que não criar a sua Peppa? E ser copiado, que incrível ser copiado. Hoje o portal é copiado. Às vezes eu fico bravo, mas a maioria do tempo eu fico feliz. Porque você é referência. É claro. É melhor ser copiado do que é melhor ser servir de inspiração, né, Newton? Quem cria está em primeiro, quem copia está sempre em segundo. A gente sempre fala isso. Isso daí é o ditado que a gente tem na Gênesis, inclusive. Eu fiz uma live com o Cirelli, justamente sobre direitos autorais. Hoje a gente reprisou um pedacinho, hoje de manhã, aí, às 9 horas da manhã, né, num vídeo de dicas. É justamente isso. É tanto transtorno você trabalhar com marca dos outros, por que você já não cria a sua? Exato. Né? E tem muita gente na sublimação, pela facilidade de pegar uma imagem na internet e reproduzir, que fica nessa. E aí não consegue evoluir, né, Newton? O cara não consegue sair do lugar porque ele não consegue expandir, fazendo o que todo mundo faz, né, cara? Quer ver uma outra peça? Aí o cara, ele tem que compreender as possibilidades, porque ele vai ver uma peça dessa no mercado. Isso aqui é um paetê para os meninos de plantão, paetê é lantejoula. Então eu tenho aqui uma camiseta feminina, né, um paetê,
Essa camiseta, ela tem viscose. Eu não poderia sublimá-la com a intensidade de cor que está aqui. Essa sublimação aqui, na verdade, ela aconteceu no paetê. Tá, que é de aquele poliéster. Perdão? Acetato. Exato. Tá. Aí o cara olha isso aqui foi uma máquina industrial que bordou toda essa lantejoula aqui, fez essa malha e foi estampado em cima. Mas olha só, no mercado você tem alternativas inteligentes e criativas. Uhum. Isso aqui ficou muito legal, é um quadradinho, um termocolante, que você vai aplicar na camiseta. Um termocolante vai aplicar na prensa, numa camiseta preta, por exemplo. Você vai aplicar numa camiseta preta e vai sublimar em cima disso aqui. Mas aí, como é que fica? Fica assim. Exatamente. Muito legal. Esse daí eu já tinha visto. É muito bacana. Então. Poderia ser um quadradinho, poderia ser uma bolinha com furinho, virou um paetê. Então você tem que ver as referências do mercado e trazer para a sua realidade. Não ficar algodão, não estampa algodão. Poxa, mas o que você pode fazer a mais? Isso aqui vai ser um tipo de OBM que as pessoas falam tanto, mas porém, ó, como ele é quadradinho, ele tem esse espaço, esse vão, e ele é mais durável porque ele tem maleabilidade. Ele vai dobrar melhor, não ser tão seco quanto o OBM. E ele permite cortes. Aí entra de novo a criação disso. Esse aqui Olha que legal. Ele foi recortado. Muito bacana mesmo. Vocês que criam essas peças aí, você vê como referência? Ou é referência dos próprios alunos que vão evoluindo e vão mandando? Ah, Nilton, olha o que eu inventei aqui e tal. Essa peça não é nossa. Uhum. Essa peça aqui é da Le Corpé, uma galera legal pra caramba, também trabalha com impressão grande formato. Essa peça é dela, mas o resto a gente tem que criar, porque a gente tem que sentir isso, né, cara? Não faz sentido a gente não sentir essa pegada. E criar, porque eu acho que o portal, ele não só ensina, ele também cutuca o cara pro cara ver o que ele pode fazer. Né? Então, eu brinco que no curso eu pego um monte de caixa, que eu tenho uma série de peças de referência, e falo que é um desfile de moda. Tem peças estranhas que eu misturei um monte de coisa, mas é para o cara saber que ele pode misturar isso. Não copiar aquela peça, mas tê-la como uma referência e a partir daí desenvolver novas peças. Junta filme de recorte, junta pedraria, junta sublimação, junta um monte de coisa. A sublimação é sim o meu foco, mas eu não posso deixar de pincelar outros processos, inclusive a própria serigrafia. Claro, sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente fala isso todos os dias, a gente tem o ditado aqui, a gente que é assim, né? Diferenciar faz toda a diferença. E aí a gente vê pessoas fantásticas fazendo a sublimação da mais básica, só que com uma aplicação fantástica. Da mesma forma, Nilton, que a gente vê também artistas usando a serigrafia de forma tão inusitada, e a serigrafia tem algumas aplicações milionárias, como alguns quadros, né, de Andy Warhol, coisas assim. Então, e aí eu até brinco com os alunos também, falei, olha, foi tela e foi rodo, igual você está fazendo aqui. Exato. Só que a dele está valendo milhões, né? Como que ele chegou lá, tal. E assim vai. Eu acho que as pessoas, os empresários, os pequenos empresários, o que vocês têm mais que pensar é tentar sair do lugar comum. Evitar fazer o que está todo mundo fazendo. Que nem hoje, ó. Hoje, Nilton, não sei se você vai ver aí, a minha esposa, a Renata, ela estava brava comigo porque eu ia vir com uma camisa de abacaxi, ó. Eu falei, eu vou colocar uma camisa de abacaxi. Foi essa camisa, então, Moacir. Foi o abacaxi da sua camisa. Falei, vou colocar uma camisa de abacaxi aqui em homenagem à sublimação, que é uma camiseta sublimada de abacaxi. Né? Falei, que bacana. Uma camisa de abacaxi, inusitada, mas diferente. Né? É o que você falou, é para pig, não sei o que, a gente vê para todo lugar. E isso não é sustentável a longo prazo. Não, de forma alguma. A gente vê muita gente comprando equipamento e deixando de lado, porque na primeira rodada ele vende ali para os parentes, na segunda rodada para os amigos, e depois ele também não tem mais para quem vender, mas porque não fez um plano de negócio. Aí a gente volta lá atrás, onde você começou, que é o Canvas. E aí eu também, junto com uma ferramenta muito bacana, que depois eu gostaria de te apresentar, que é o Minds, o Study Minds lá da Startup Minds, que ajuda o pequeno empresário a ver qual é o giro de vendas que ele tem que ter. Então, além do Canvas, quanto ele tem. Ele serve para preencher aquelas duas partes lá de baixo do Canvas, sabe? Que é a parte do financeiro, né? Quanto que você tem que girar para o negócio ser viável. Né? Porque muitas vezes a gente tem que ver se é um hobby ou se é um negócio. Para ser um negócio, você vai ter que ter um giro, você vai ter que
para se sustentar, senão não é viável. Não é isso? Exato. Milton, já tem algumas perguntas lá adoro perguntas. Na página. Eu tinha até aqui, agora, porque agora está ficando chique aqui, viu, Milton? É? Agora eu tenho até. A gente tem até aqui patrocinador, você acredita? Que beleza, hein? Tem patrocinador, mas hoje eu não sei se eu vou conseguir rodar. Quando eu crescer, eu vou ser assim também. O portal tem um monte de patrocinador, eu só tenho um. Né? Deixa eu falar. Não, mas antes disso, eu queria mostrar para o pessoal o que é o portal. Deixa eu ver se eu consigo pôr na tela aqui para o pessoal ver, tá, Milton? Vamos ver se ele carrega aqui. Aqui é o portal Sublimático. O Newton criou um personagem há muito tempo atrás que eu achava um barato, que era o Doutor Sublimático. Já ele vai explicar para a gente. Depois você se inscreve aí para ficar sabendo. Tem todos os cursos, os parceiros, que é a Diferencial Print, onde acontece os cursos em Guarulhos, uma vez ao mês, de sábado. Então, curso presencial. Se você está precisando de um curso presencial, conversa lá na Diferencial. Pode ser direto na Diferencial ou é no site do portal, Milton? Pode ser através da Diferencial ou mesmo pelo www.portalsublimático.com.br/cursos. Tá bom. Deixa eu voltar aqui no meu. Bom, Newton, esse é o portal. Depois eu vou pedir para o Leonardo colocar lá o link. E os cursos. A gente tem 2 cursos em parceria que nós estamos oferecendo lá pela Escola Gênesis para os nossos alunos, né? Que é o curso de camiseta e um curso de caneca, caneca não, mas cilíndricos, é isso, né, Newton? Exato, tem um curso online de sublimação em canecas e produtos cilíndricos e o curso online de sublimação em camisetas, que ensina, inclusive, peças que eu mostrei aqui hoje. Tá, passo a passo, do zero. Do zero. Não precisa ter... A gente orienta que é começar através do e-book. Através do e-book você vai optar por um curso online e, a partir do online, um curso presencial. E no meio desse caminho, logo no começo, fazer um curso de software. Tá. Corel, Photoshop, qual que é o ideal? Exato. Tem o curso do Marco Lang, por exemplo, que é um curso bem bacana. O Marco Lang também é parceiro nosso da escola, é parceiro também do portal. Ele ensina a criar estampa do zero também, né? Exatamente. Tem 72 horas o curso, cara. 72 horas, que beleza. É muito legal o curso dele. Se não aprender aí... Mas aprende, né? Aprende. Do zero mesmo. Ele pega a referência na internet e você vai criar, vai pegar, como se você pegasse um monte de referência, jogar sobre a mesa e começasse a juntar e criar e desenvolver a própria estampa. Que bacana. Bom, Newton, explica um pouquinho, pessoal, eu já vou pegar as perguntas aqui, para a gente falar, mas tem gente aqui, provavelmente, que nunca já ouviu falar de sublimação, mas não sabe que equipamento que ele tem, que ele precisa para começar. Você quer dar uma pequena explanada aí para os nossos telespectadores? Não sei como chama na internet, né? Os internautas. Internautas, muito bem. Vamos lá. Hoje se fala muito de equipamentos para sublimação. Não existe uma impressora de mesa A4 ou A3 específica para sublimação. Isso é uma informação importantíssima, porque isso exige do usuário uma série de cuidados. Para facilitar essa conversa que a gente vai ter agora, uma cabeça de impressão micropiezo, 3 picolitros, embora pareça uma loucura falar isso aqui, é uma cabeça de impressão potencialmente interessante para sublimação. Onde ela está? Ela está na Epson, ela está na Brother, ela está em vários outros equipamentos. Mas pensando em Epson, que é mais popular, porque eu converso com pessoas do Brasil inteiro, então eu preciso dessas máquinas em qualquer lugar do Brasil, a gente está falando aqui de 3 linhas da Epson. A caseira, a de escritório e a para fotografia. Qual que é potencialmente interessante para sublimação? As máquinas para escritório. Esse vídeo vai ficar no ar depois. Então, independente da série, do modelo, do número, se você tem lá uma impressora da linha de escritório com uma cabeça de impressão de 3 picolitros, você já tem uma vazão de tinta interessante, 4 cores para escritório, já é uma impressora potencialmente interessante para sublimação. Eu digo nos cursos que, pensando em investimento, quando a gente fala de negócios, se você vai comprar uma impressora A4 e uma prensa A4, no segundo passo do seu negócio, você vai ter que comprar uma prensa A3 e uma impressora A3. Então, se existe a possibilidade, programe-se para comprar uma prensa A3 e uma impressora nem que fosse A4. Depois, o segundo passo é só uma impressora A3. 2 impressoras no parque de máquinas é interessante. 2 prensas, não. Uma vai ficar ociosa, que vai ser A4. Comece com uma prensa A3 e uma impressora A4. Você já vai ter
um parque de máquinas interessante. Legal. Ô, Milton, e essas máquinas aí que a gente vê que parece uma fritadeira, que faz 3D, tinha de um jeito, agora tem outra que você põe lá. Eu já vi essa máquina fritando asa de frango, parece que é a mesma coisa. A Mini 3D, de fato, é aquela máquina para fritar, né? Aquela com calor e tal, aquela coisa toda. O chinês pegou a carenagem, botou simplesmente um compressor lá para fazer 3D e jogou no mercado. Era uma carenagem pronta, já gerava calor, né? A própria máquina original dá para você fazer isso. Na verdade, um forno de cozinha dá para você fazer isso. E o gás é muito mais econômico que a energia elétrica. Uhum. Mas a sublimação 3D, eu não recomendo para quem está começando. Eu acho que a conversa aqui é começo de negócio, então a 3D ela pode encantar, mas ela vai gerar uma série de problemas. Se o cara desconhece o processo tradicional, investir no 3D não é o primeiro passo. Entendi. Então, começando com a plana, que já tem muito mercado para ser explorado, você não precisa sair por aí comprando a máquina 3D. Não. Né? Primeiro você tem que validar o mercado, né, meu amigo? Primeiro Exato. você tem que saber que você tem mercado para aquilo lá. Você pode sim começar vendendo coisas feitas em impressora 3D, mas não que necessariamente você mesmo fez. Claro, terceirizar é maravilhoso. Arruma um parceiro, não é? Arruma um parceiro e ele você pode terceirizar para validar, para ver se aquilo lá é o que você está esperando mesmo, né, Newton? Não é isso? Eu tenho um aluno, olha só, o perfil de negócio dele, ele descobriu que ele não vai comprar nenhuma máquina. Ele tem um escritório, ele desenvolve a arte e ele envia e recebe a camiseta pronta. O público dele é pesca. Sabe quanto que ele recebe a camiseta pronta, embalada na mão? Por R$40. A gente conversou sobre preço e valor. Você acha que é caro ou barato? Dependendo por um aspecto, pode parecer caro, né? Mas depende, ele vende por quanto? Isso é o que interessa. 130 a 150, cara. Então é muito barato. É muito mais barato do que comprar os equipamentos. Então, ele só terceiriza, ele cria, desenvolve a arte. E ele não tem o risco, né? Mais importante, né, Newton, é que ele não tem o risco, ele só compra e paga R$40 quando ele tem a venda, né? Ou quando ele tem uma prospecção, ele não vai fazer um grande estoque, nada disso. Ele tem um canal, ele tem um público, ele é pescador, compreende o público de pesca e tem todo esse cliente, todo esse mercado. É isso aí. Que é um nicho, né? Que eu também falo para os nossos alunos aqui, que sempre trabalhar em nicho é muito bom, né? Compreensão de produto, cliente e mercado. Exatamente. Bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui na tela nossas perguntas lá da sala. O pessoal já começou a perguntar à tarde, viu, Newton? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, peraí, que foi logo no começo aqui, tá chovendo de comentários aqui, viu, Newton? Pessoal aqui te parabenizando. Obrigado. Né? Você tem bastante fã aí pelo Brasil todo, né, meu? Que legal. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Peraí que tá tanta coisa aqui que eu não chego. Então vamos lá. Thaís Ildevandro Alcântara, vendedora em Uniporto, Vitagem Porto Feliz. Boa noite. Estou com dúvidas referentes à sublimação em chinelo. Qual o melhor poliéster termocolante e película? Quero oferecer algo de qualidade aos meus clientes. Já comprei chinelo pronto e não gostei. Agora adquiri uma máquina para cortar a microporosa, pois vou saber exatamente a procedência da mesma. Aguardo a resposta, tal. Ela quer, pelo que eu entendi aqui, Newton, ela colar, né? É isso mesmo? Tô certo? O chinelo tem um sério problema hoje no mercado. Existe um interesse muito grande e ele é devido à publicidade em massa que foi feita de máquinas de chinelo. É um investimento considerável. E hoje, na sublimação, eu não tenho boas notícias para o chinelo. Hoje o chinelo, na minha compreensão de mercado profissional, de ambiente profissional, onde eu tenho qualidade, durabilidade, sem ter toxicidade, uma série de outras coisas, eu não tenho uma solução hoje em sublimação interessante para chinelo. De um lado eu tenho as resinas, os tratamentos. Eu tenho SBR, eu tenho borracha, eu tenho PVC, eu tenho um monte de tipo de borracha. Para cada borracha, um tipo de retratamento de resina. A gente está falando aí de mais ou menos uns 40 tipos. Algumas são flexíveis e estampam perfeitamente, mas quebram. Outras, a estampa vai migrar, vai sair com o tempo. Isso. E você tem a opção hoje do tratamento, que tem essa problemática, vários tipos de materiais ou quebra ou migra. E você tem o tecido.
alguém inventou o tecido para substituir esse problema aqui. E criou um outro problema, né? Que é descolar o tecido do chinelo. Entende que um chinelo e algo colado em cima é complicado. É muito complicado. Então, não se tem hoje uma alternativa interessante. Tem esse problema. Se eu passo resina, pode rachar ou a tinta vai migrar. Se eu ponho um tecido, se eu passo resina, vai migrar ou vai rachar. E se eu ponho o tecido, esse tecido vai descolar. Não tem um meio termo. Tem agora a serigrafia. Exatamente. Tem a única coisa que funciona, que dá certo, que você não vai ter problema. Acho que a sublimação ela tentou imitar um processo, aí deu problema. Isso. O que acontece, Newton? A diferença são nas composições das borrachas, que hoje nem é borracha, é EVA, composto com borracha. E aí entra um plastificante, que ele que é o duro. E quando aplica calor, esse plastificante tende a migrar. Então, ou faz a tinta migrar, ou faz a resina rachar. Na serigrafia também, você pode ter problema, mas aí você tem uma série de produtos que a gente passa para o motor de aderência, que aí fica perfeito, e aí sim, não solta, aquela coisa. Então é lógico que tem o desgaste da borracha. Sim. Chega uma hora que a estampa vai desgastar por conta do desgaste da borracha. O que eu acho interessante, né, Milton? É que são tecnologias complementares e nunca excludentes. Sim. Não é verdade? Então, o que é o grande barato da sublimação? Que antigamente os mercados, né, Milton, eram divididos assim. Quem fazia sublimação em grande formato, silk em papel, só fazia isso. E quem fazia estampa localizada em serigrafia só fazia, não tinha mesa plana, nada. Com o advento das máquinas digitais e pequenos formatos, hoje em dia, as estamparias convencionais, né, localizadas, conseguem oferecer até produtos de brindes e outros produtos para os seus clientes, ou fazer uma camiseta só, que antigamente era impossível isso no silk. Então, ajudou muito o mercado, são tecnologias complementares que vão muito bem, como você sempre diz, é saber, não é nem limitação, são as características de cada coisa, não é isso? Exato. Cada técnica. Por isso que é importante compreender produto, cliente e mercado antes de investir. O equipamento não pode vir, porque nesse momento você pode descobrir que você não vai trabalhar com sublimação, você vai trabalhar com serigrafia. Você quer trabalhar com serigrafia, descobre que o seu produto pode ser com sublimação. Então, os processos, as técnicas, compreender todos eles. Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui do Carlos Hoenig. Quanto ao OBM, qual é o tipo ideal para ser utilizado em poliéster, PV ou algodão? Escuro, tá? Ou para poliéster e PV existe outra base de impressão? Isso no caso de cor escura, por cor clara, tal, não tem problema. O OBM hoje é um grande problema no Brasil, porque hoje eu digo no curso que eu formo pensadores e não prensadores. Porque existe no Brasil um problema que é padrão, que não existe. Nomenclatura. OBM hoje você tem aquele antigo OBM que existe hoje, que é aquele tecido termocolante, e tem um transfer, que é uma película termocolante, que você compra em papelaria, por exemplo. Todo mundo começou a chamar isso de OBM. Então, OBM é qualquer coisa com fundo branco que você grude em algo. Né? Então, OBM é como bombril. Bombril é palha de aço. Né? Então, hoje você chega num lugar que você tem a marca Bombril. Bombril é uma marca. Palha de aço é o produto. Então, OBM, existem vários e vários. Eu até tenho, posso até pegar dois que eu tenho ali depois e mostrar. Eu peguei dois tipos e destrinchei esses dois tipos. Um deles, você primeiro estampa, depois recorta e aplica. Inclusive, esse permite o recorte eletrônico numa plotter de recorte. E existe um outro OBM que primeiro você aplica, você recorta primeiro, aplica na camiseta e depois estampa. Olha só, esses dois processos, um você estampa no começo e outro você estampa no final, são vendidos pelo mesmo nome que é OBM. Existem muitas aplicações no mercado. Um é fosco, o outro é brilhante. Um você recorta com plotter de recorte, o outro você não pode recortar com plotter de recorte. Um você primeiro estampa, o outro você estampa no final. Então, OBM existem muitos e muitos no mercado. Para a camiseta, eu não gosto de me posicionar pessoalmente diante dos processos. Eu, como educador, na área que eu trabalho, eu tenho que apresentar o processo. Porque falando aqui, eu gosto disso, eu gosto daquilo, às vezes o cara não chega a experimentar. Então ele perde esse processo de experimentação e de criatividade. Porque ele pode ver no OBM, a gente falou de chinelo agora há pouco. Imagine que ele descobre que o OBM aplica-se muito bem no chinelo.
vai bem num boné. Mas aí ele viu no vídeo aqui que o Newton falou que o OBM não é legal para camiseta. Mas e se a camiseta dele for XYZ? Se for uma aplicação assim, qual o tipo do OBM? Então, é muito importante dar nome aos bois. Qual é a marca, como está sendo aplicado, isso e aquilo. Mas, de maneira geral, os OBMs são diferentes e eles existem, sim, uma peculiaridade em relação à qualidade, que fica um pouco mais duro, porque é um tecido sobre outro tecido, e sendo um tecido sobre outro tecido, ele pode eventualmente sair, diferente da sublimação direta na peça. Uhum. Legal. É claro que aquele, por exemplo, aquele todo quadriculadinho, ele já faz um efeito diferente. E pode ficar um pouquinho mais duro, mas o silk também pode ficar um pouco mais duro com relevo, ou mesmo bordado. Então também é aceitável, né, Newton? Ó, tem uma outra pergunta aqui da sublimar em azulejos, MDF, do próprio Carlos Coelho, que acho que ele já tinha perguntado. Sublimar em azulejos, MDF, madeira e alumínio. Posso criar bótons sublimados? Qual outro material tipo PVC que pode ser usado para sublimação? Hoje, eu vejo aí, né, por causa do tempo de experiência, eu vejo uma terminologia que acabou se tornando sublimar estampar por qualquer processo, qualquer coisa. Então, você fala do PVC, ele comentou do PVC. Sublimação, ela não se aplica em acrílico, por exemplo. Muita gente fala sublimar long drink. A não ser que esse long drink seja feito com plástico especial para sublimação, e ele não é transparente como o acrílico, ele não é translúcido, ele é branco. Então eu vejo ali, nessa pergunta, talvez a terminologia sublimar, fazer sublimação, como estampar alguma coisa, e não justamente o termo, o processo, a técnica sublimação. Porque ela não vai acontecer numa chapa de alumínio se essa chapa de alumínio não for específica para sublimação. Ela não vai acontecer no plástico, no caso ele comentou do PVC, se esse material não for específico para sublimação. Um azulejo, você não pode comprar um azulejo numa loja de material de construção e aplicar a sublimação, que nada vai acontecer. Por quê? A sublimação ela não acontece no substrato, ela acontece no tratamento especial que existe no substrato. E aí você começa a ter vários problemas. Com algumas questões nacionais, começou-se a criar aqui no Brasil peças para sublimação. Aí você tem problema de qualidade, durabilidade, inclusive com a toxicidade. Peças importadas específicas para sublimação, você tem mais durabilidade, qualidade e durabilidade dessas peças. Então, pensando no azulejo que foi comentado, existem azulejos importados que dão alta durabilidade. O que quer dizer isso? Você vai ter algumas resinas, quando você deixa de molho, por exemplo, ela vai absorver água e vai expandir, vai estourar. Então você precisa ter peças específicas para sublimação. Nessa pergunta eu vejo esse conflito aí do que é o processo de sublimação, pensando que é qualquer coisa que estampa qualquer coisa. E na verdade não é. Então, posso fazer bottoms com sublimação? Existem materiais específicos para isso. Ela não é tão aberta assim, onde você vai pegar uma chapa de metal, vai entortar e vai aplicar. Não dá. Não dá para fazer dessa forma. Então, dá para fazer sublimação em bottoms? Em bottoms para sublimação, sim. Fazer com uma chapa de alumínio? Não. A não ser que ele tenha um tratamento próprio, que é o que o mesmo está falando, é um tratamento próprio para sublimação. Isso a gente vê, gente. Tem gente que compra impressora e acha que vai fazer sublimação com tinta convencional que vem na impressora. Exato. Não dá. Né? Tem tinta própria também. Tem mais uma pergunta aqui, Newton. Deixa eu colocar você aqui na tela. Ó. O pessoal está perguntando exatamente qual é o pano dessa camiseta, daquela cinza. Tudo poliéster, tem um nome específico. É poliéster, aí que está o legal. Quem está assistindo talvez conheça um único tipo de poliéster. Quando ele se depara com esse material, ele descobre que existe um gama muito maior. Existem muitos toques. O PET é um material legal para se trabalhar. Tem PET para decoração, PET para vestuário. Tem aquela listradinha, tem outras com toques de algodão, enfim, tem um monte de tipo de poliéster. O flamê, devoré, que são técnicas empregadas no tecido. O flamê para torcer e o devoré, aquele mais rajadinho que eu mostrei. Então, e camisetas coloridas. Eu tenho aqui, por exemplo, aproveitando a deixa, para quem a gente falou de tecido, a mesma estampa numa camiseta branca, feita numa camiseta que tem a tonalidade da estampa. Já mudou completamente. E é só uma coisa simples, né? Azul. Aqui eu tenho o Capitão América, que todo mundo conhece a bandeira dos Estados Unidos, talvez não conheça o Capitão América. Está no fundo azul. Eu não tenho branco na sublimação. Então aqui
ficou azul. Mas compreendendo produto, cliente e mercado, deixa a desejar ou não? Precisa compreender. A mesma camiseta com uma estampa criada. Aquela é uma estampa conhecida, não tem branco. Mas uma camiseta azul com uma estampa que você não conhece. Foi feita por nós. Deixou a desejar por ser colorida? Não mudou o padrão visual. Né? Não tem referência. Não tem referência. Então, buscar novos tecidos. Existe muito tipo de poliéster no tecido. A pergunta, ela envolve, na verdade, qual é a composição. Essa camiseta listrada aqui, ela é 100% poliéster. Pode falar o fornecedor? Pode. Aqui você pode falar o que você quiser. Então. Que gostoso. Aqui a gente não tem essa, não. A gente fala bem também. A gente só não fala mal, senão depois o pessoal pega a gente de pau. É só não falar, né? Se for pra falar mal, é só não falar. Eu não gosto também de falar mal, mas eu não gosto nem de falar, porque eu acho que é complicado, gera muita responsabilidade. Mas eu sei que é um meio de campo. Pra quem tá assistindo, viram essa camiseta e achou essa camiseta legal pra caramba. Eu também gosto. Tem várias cores. Sim. O pessoal, ele vai gostar, ele vai curtir, porque ele sempre comenta alguns posts que eu faço lá, ele comenta, deixa uma publicidade dele lá, eu falo assim, não, rapaz, não é assim, vamos falar de outra forma, não é bem assim, né? Mas vamos lá. O pessoal da F Malhas. F Malhas. Ele comprou vários rolos com várias cores diferentes. Então ele tem uma confecção e ele gera essas camisetas aqui. Que show de bola. Posso aproveitar só um parênteses aqui e mostrar uma peça, inclusive pode. Laranja? Pode. Quando a gente fala de compreensão de produto... Aqui você pode fazer o que você quiser. Ah, é? Essa laranja porque é a cor do portal, pô. É do meu primo, cara. Tem uma loja de bike, olha só. Ah, é? Onde que é? É aqui em São Carlos mesmo. Ah, legal. Olha só, compreendendo o produto, cliente e mercado, ele também não... Ele tem uma loja de bike, né? Ele viu que existia muitos empresários que pedalavam no final de semana, mas que não eram atletas. Atletas têm o corpo fininho. Empresários, nem sempre que pedalam no final de semana, têm o corpo fininho. Todas as lojas em São Carlos só vendiam camisetas P e M. Não tinha nem G nem extra G. Ele criou um novo público. E ele criou a própria camiseta. A loja dele é Ultra Bike, não é jabá, por favor. Ele é ciclista. Aí entra, a partir do conhecido para o desconhecido, quando você vai gerar um negócio. Ele é ciclista, tem uma loja de bicicleta. Ele não foi trabalhar com animais, com cachorro. Ele foi ter uma loja de bike. Ele compete com grandes marcas e ele faz a própria camiseta. Ele vende a 200 ou 300 reais o jogo. E as pessoas preferem o jogo, o uniforme dele, por quê? Na frente eu tenho um tecido mais grosso, que é para barrar o vento. Do lado eu tenho um tecido perfurado, que é para troca de temperatura, para ventilar aqui. E atrás eu tenho um tecido que é para conforto do ciclista. 3 tecidos de uma camiseta. Porque ele vendeu o produto, cliente e mercado, e criou um produto e compete com grandes marcas. Ele trabalha com uma loja em casa. Olha só, deixa eu até pegar deixa aqui, ó. Lá no Senai CETICT do Rio, Newton, eles estão com um projeto muito interessante. Nós estivemos visitando lá, eu e o Leonardo. O que eles fizeram? Eles estão escaneando as pessoas, por quê? É isso justamente o que você está falando. E os biotipos mudam por classe social, por atividade econômica, por profissão. Então, por exemplo, um militar do Exército tem um biotipo diferente do militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e assim vai. Então, o que eles estão fazendo? Eles criaram padronagens de tipo de corpo pera, corpo não sei o quê, e eles estão criando as medidas específicas para facilitar a criação da modelagem para quem vai vender pela internet, para poder padronizar, porque no Brasil não tem padrão, é o que você falou. Né? Ninguém compra porque fica com medo, cada lugar é de um tamanho. Então, acho que essa ferramenta vai ajudar muito, viu, Newton? Legal, incrível, incrível. Vai ajudar demais. Vamos lá, ó, tem uma outra pergunta aqui. A Maria Ângela Carrara Dana, lá da Evolutiva. A tinta da Gênesis fica assim bem viva a estampa? Fica viva se tiver perfil de cor adequado. O Newton pode até explicar isso pra gente. Tem gente que acha que é bobeira em todos os mercados, né, Newton? Então, o pessoal acha que tem coisa, isso aí é frescura. Imprima assim mesmo, isso é frescura, papel tratado, não sei o quê, sem perfil. Faz diferença demais, né, Newton? A gente sabe disso. Desde do esforço que você emprega lá na impressora, por jogar mais tempo, o tempo de vida útil da cabeça diminui, porque é por disparo, não tem jeito. Até o excesso de tinta que você joga fora e até perder definição, cor mudando, marrom cinza ficando marrom, não é isso? Exato. Quando vocês começaram,
Alguém sabia o que era perfil de cor, ô, Newton? Imagina, o perfil de cores, ele sempre existiu, né? Uhum. A comunicação visual, isso não é novidade, isso é coisa muito velha, né? Uma lona e um adesivo, você precisa de perfis de cores diferentes na mesma máquina. Isso é muito antigo, mas na sublimação isso é muito novo e parece que é luxo, parece que é frescura, parece que é isso, aquilo, mas a máquina, a impressora, ela não foi feita para tinta sublimática. Se você tem um carro flex, você pode colocar diesel? Não pode. Não, de jeito nenhum. A impressora, ela é jato de tinta. A tinta sublimática é uma tinta que pode ser inserida numa cabeça micropiezo, elétrica, não numa impressora HP. HP tem cabeça térmica, mas não é compatível. A Epson, ela criou essa impressora para trabalhar com tinta original. O que é perfil de cores, então? Quando você escolhe papel normal na sua impressora original Epson, é papel comum, papel sulfite. Quando você escolhe papel gloss, papel brilhante, é outro papel. A impressora vai trabalhar de forma diferente. Quando você escolhe papel fosco, é diferente do papel brilhante, que é diferente do papel comum. E quando você imprime esses 3 papéis, papel comum, papel brilhante, papel fosco, quando você olha, você tem ali fidelidade de cores nos papéis diferentes, porque a impressora trabalhou de forma diferente para reproduzir aquilo que você está vendo. Uhum. O perfil de cores, então, já existe na própria impressora. O que você precisa é, tirando a tinta original, que é completamente diferente da tinta sublimática, a tinta sublimática você aplica tempo, temperatura e pressão, vai vir um gás e tinge um tecido poliéster. A tinta original não faz isso. É uma tinta completamente diferente. Então, para esperar um resultado, você precisa sim de um perfil de cores, porque a tinta é diferente. Né? A impressora tem... Eu cheguei da terapia agora há pouco, né? Eu fui lá para conversar sobre as coisas da minha cabeça. Né? A impressora ela vai ter um problema de personalidade quando você tira a tinta original e coloca a tinta sublimática. Ela precisa de um terapeuta que é o perfil de cores de CC, que vai falar para ela, impressora, calma lá, você vai ter que imprimir de forma completamente diferente do que você fez a sua vida inteira, porque essa tinta é completamente diferente. Uhum. É isso aí. Mais uma pergunta aqui. Mas antes, uma pergunta muito interessante sobre azulejo. Legal. Tá? E ficar no tempo. Mas antes disso, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Que eu quero mostrar para o pessoal. Eu quero mostrar... nem todo mundo conhece, Milton, o nosso portal da Escola Gênesis. Legal. E aí a gente já mostra também do portal sublimático também, né? Porque estava previsto para mostrar lá dentro do programa. Então, deixa eu já, só um segundinho, já vou compartilhar a tela aqui. E a gente... Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Está aqui, Escola Gênesis. E aí a gente vai responder porque o pessoal quer saber. Para o azulejo ficar no tempo, o que precisa fazer? Deixa eu ver aqui se está compartilhando. Aqui, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Está aqui, acho que vocês estão vendo aí. Né? Esse aqui é o nosso portal, tá, Newton? Então, legal. Todos os nossos cursos presenciais de serigrafia. Isso aqui é um plugin de separação de imagem para serigrafia. Tem aqui os cursos dos nossos parceiros, do Rafael Roan, do Marco Lang, e aqui do nosso queridíssimo Newton. Olha aí, Newton. Aqui de sublimação para caneca. Muito bacana, né? E o curso presencial de sublimação, gente, quem quiser, nós indicamos o curso do Newton, acontece em Guarulhos, lá do nosso ladinho, aos sábados, uma vez por mês, né, Newton? Exatamente. 20 pessoas só uma vez por mês. Mas, ô, Newton, o pessoal reclama que quando vai comprar já acabou. É porque a gente trabalha com pré-inscrito. Então, os pré-inscritos são pessoas que, ao fechar uma turma, deixaram o seu e-mail. Então, se você entrar lá e não tiver uma vaga, deixe o seu e-mail, porque quando abrir a próxima turma, você recebe primeiro. Então, quando a gente abre, são poucas as vagas, porque já foram inscritos o pessoal da turma anterior. Entendi. O pessoal estava reclamando, falou, pô, mas eu vou comprar, já não dá mais, o que está acontecendo? Sim, é justamente o que acontece. A gente ficou um ano tentando as vagas, porque eu trabalho com pouca gente. Eu gosto dessa ligação direta com os alunos. E não dá para ser mais do que 20 pessoas. Então existe esse limite, sim, inclusive da estrutura da sala e do meu dia a dia de trabalho também. Não dá mesmo. Concordo com você, Newton. Lá para a gente é a mesma coisa. Nós trabalhamos até no máximo 16 pessoas, porque
A serigrafia, principalmente na parte de revelação de tela, precisa de bastante espaço. E todo mundo tem que pôr a mão na massa, né, Newton? Senão não aprende, né? Então, acho que está perfeito. É muito bacana. Então, depois o Leonardo vai deixar para vocês o link aí, quem quiser fazer o curso presencial. Agora, quem está em outro estado, quem tá fora, nós temos aí, pelo próprio. Aí mesmo na página onde você está, você já consegue se matricular no curso. E tem suporte, Newton? Como que funciona? Tem, a gente acompanha o aluno, seja no presencial ou no online, durante um ano. Um ano acho que é um tempo bacana para a gente poder trabalhar com o cara. Espera-se que em 6 meses após o curso, seja ele presencial ou online, o negócio dele já esteja acontecendo. Uhum. Então a gente dá todo o suporte. Tem vídeos, mesmo no curso presencial, depois do curso, tem ainda a plataforma do aluno, que é ensino à distância, né? Ele vai ter vídeos especiais, vai ter download, vai ter uma série de coisas. E o bate-papo diário, se ele quiser, ele pode entrar todo dia lá e tirar dúvidas. A mesma coisa para o online de caneca e de camiseta. Essas artes que tem aqui, todo mês, 10 novas artes. Os alunos, eles votam em temas, os 10 temas mais votados eu passo para o ilustrador que ilustra, então todo mês 10 novas artes. Entendi. Então, o aluno ainda ganha isso? Ganha essas artes? E ele pode explorar comercialmente, se ele quiser? Pode, deve. A ideia é justamente potencializar o negócio dele, porque a gente viu que o desenvolvimento de arte é um problema. Exatamente. Para o pessoal sair da Peppa Pig. Exato. Né? O pessoal sair da Peppa Pig. Muito bom. Newton, para fazer, deixa eu pôr aqui na tela, senão eu esqueço de pôr na tela. Newton, para fazer azulejo, estão perguntando aqui na sala, para fazer azulejo que consiga resistir ao sol, para colocar lá na fachada de casa, tem algum macete? Eu posso mandar ver? Tem alguma manha? É para indoor? É para outdoor esse tipo de material? Como que funciona? Cara, existe assim um certo resultado pegando um azulejo importado, um azulejo bom, né, para você estampar e colocar lá o número da sua casa e tal, no cemitério eventualmente. Mas eu particularmente eu não recomendo, porque você vai ter um desgaste. Existe a tinta mineral que você usa no caso do cemitério, que é algo realmente resistente há muitos anos, a gente está falando de 30, 40 anos. Então, competindo com isso, a sublimação ela não tem vez, porque a intempérie, o sol é o nosso maior inimigo. As costas de uma camiseta, com a melhor tinta que você possa usar e o melhor tecido, as costas vai bater sol, você vai ter um desgaste frente e verso. Então, a intempérie, falando em tempo, é muito agressivo. Então, eu particularmente, no meu dia de trabalho, eu não recomendo esse outdoor em relação ao azulejo. Eu acho que não é uma boa ideia. E hoje, tendo pessoas tratando, empresas que vendem azulejos tratados, essa qualidade caiu muito. Então, falando de maneira geral, pensando no azulejo hoje que existe no Brasil, desconsiderando até o importado, mas o que existe em território nacional, eu não recomendo nem um pouco que ele seja exposto. E não existe nada que você possa colocar mais. Pode reagir com o próprio tratamento do azulejo. É muito arriscado, né, Newton? É muito arriscado. Claro que é o Newton, ele falou desde o começo que lá no curso dele ele não forma prensadores, e sim pensadores. Nada impede, se você tiver esse veio de desenvolvimento de produto, você aplicar resinas, vernizes por cima e tentar. Eu também não conheço. Da mesma forma que o Newton falou, eu não conheço, mas pode ser que tenha gente até fazendo. Sim. Quando a gente fala do ambiente profissional, a gente está falando de algo que eu possa confiar. Uhum. Hoje, o azulejo, de maneira geral, principalmente os nacionais, onde você tem uma indústria ainda engatinhando nisso, não tem durabilidade exposto, não. E é muito fácil fazer o Sim. teste, né? O pessoal pegar aí um azulejo, se você tampar metade, deixar no sol e dali um mês, você destampa aquela metade que você deixou tampada, você vai perceber que um lado desbotou, que ele pegou sol e não desbotou porque estava tampado. O pessoal não faz teste. O pessoal não faz teste. O pessoal não faz teste, já quer começar. Na era da informação e não do conhecimento, o cara estampa uma camiseta ou estampa alguma coisa, ele já compartilha. Ele nem faz o teste. Não lava. Ele não chega nem a lavar. É isso mesmo. Ô, Nilton, tem uma pergunta aqui da Rina Bolino Cassiano, de Porto Ferreira. Nossa vizinha aqui. O que há de mais novo em impressora 3? O último modelo de impressora 3? O que é bom, o que é legal? É sempre Epson? Como que está isso? Olha, pensando em cabeça de impressão, maturidade, alcance,
Como eu disse agora há pouco, eu falo sobre a Epson porque ela tem em todo lugar do Brasil. Brother não é assistência técnica, por exemplo, você não encontra Brother em todo lugar, mas você tem alternativa de Brother. Mas quando você coloca lado a lado, eu desde o começo usei Epson. Fotógrafos gostam da Epson, então tem uma qualidade muito legal. Existe lá fora a SG400 e a SG800, que é uma impressora específica para sublimação, mas ela não existe no Brasil. Então hoje, quando a gente fala de impressora A3, a gente está falando da 1300, L1300, impressora já mais madura. A L1800 não, ela é para fotografia, é uma impressora 6 cores, cabeça de impressão 1.5 picolitros, ela já não é legal para sublimação. Por que 6 cores não é legal para sublimação? A gente vai ter problema com o Ciano Light e com o Magenta Light. Principalmente porque, pensando em território nacional, existe pouca distribuição dessas coisas, é difícil encontrar. E às vezes quando você encontra, ela foi diluída, que é o Ciano Light, meio tom, e o Magenta Light, que é meio tom. Eles acabam diluindo essa tinta. Então, pensando em padrão, cabeça de impressão e cores, a L1300 é bem madura. Cabeça de 3 picolitros e uma impressora 4 cores, que entra naquela linha que eu comentei de escritório da Epson. E linha de escritório que é o ideal, né, Newton? Tem uma pergunta aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu achei bacana. Uma pergunta não, uma consideração do Sandro. O Sandro é um Silk Lover. Silk Lover é um apelido carinhoso que a gente deu para o nosso grupo, que foi formado no final do ano. É uma consultoria, né? Então nós temos alguns Silk Lovers, o Sandrão é um deles aí, lá do Rio. Moa, tem uma lojinha aqui perto de casa que usa papel normal para sublimar camisas, fica muito sem vida. É isso mesmo, né, Newton? Fica sem vida mesmo, né? O papel comum tem gente que acha que faz sublimação com papel comum. De fato faz. Fica bom? Não. Olha as peças que eu mostrei aqui. Se você compreende no ambiente profissional que você precisa de um bom papel, porque o papel comum absorve tinta. Na sublimação você não quer tinta no papel, você quer que a tinta saia do papel. Sim. Então o papel comum ele foi feito para absorver tinta, não para liberar tinta. O papel sublimático ele foi feito para liberar tinta. Outra coisa, muita gente reclamando, não só de intensidade de cor, mas pensando só no papel, muita gente reclamando do que a prensa está sujando. O papel comum, se ela absorve tinta, a tinta vai para trás do papel. Indo para trás do papel, vai para cima da prensa e vai prensar e vai sujar as peças. Pensando só nesses detalhes, você está economizando no menor. Eu chamo de economia porca. Uma caneca custa R$8. Você está economizando no papel. Quando você estampa uma caneca e ela fica feia, você está perdendo R$9. O papel são centavos. Você está perdendo R$9 porque você está economizando no papel. Você está fazendo uma economia porca. É verdade. É verdade. E o retrabalho, né? Como que a gente, imagina, se a gente for precificar o retrabalho, hein, Newton? E o cliente que não tem preço? É o cliente que não tem preço. Quer dizer, então não vale a pena mesmo. O pessoal está falando aqui também de perfil ICC. Aqui, ó. Perfil ICC, né? Que na verdade é o perfil de cores. Tá certo? Cadê a pergunta? Peraí, que é tanta que já ficou para cima aqui. Peraí. Como que carrega um perfil ICC dentro da impressora? Isso é fácil, é difícil? Precisa de algum programa especial? Não, é basicamente simples. Imagine que o perfil é um plugin, mas mesmo falando plugin, para a maioria vai ser complicado. Então, para ser de forma básica e acessível para todo mundo, esse bate-papo aqui, né, o perfil ele teria que vir com um manual. Esse manual você vai seguir o passo a passo e vai instalar. Imagina que você pegou um arquivinho, né, um programinha e instalou no seu computador. Então você colocou na pastinha certa, no lugar certo e instalou isso. Depois você vai no seu software, que é o Corel, por exemplo, e vai configurar o Corel uma única vez e a partir daí imprimir. Não precisa configurar depois. Vai no Illustrator e configura o Illustrator com perfil de cores. Ali quem que vai fazer a cor? Vai ser o perfil conversando com o software a partir do seu arquivo. O que ele faz? O perfil de cores conversa com a impressora e fala para ela como ela deve agir com aquele arquivo que foi enviado para ela. É basicamente isso. Perfil de cores ICC. Lembrando que o perfil de cores ICC ele é feito para o modelo da impressora, para uma tinta específica e um papel específico. Tinta sublimática X. Não pode ser a tinta sublimática WY. É a tinta, o papel que você usa e aí o modelo da impressora que você usa. L1300, a tinta tal e o papel tal. Você precisa desse casamento desses três itens para ter estabilidade, para ter eficiência desse perfil de cores. Vale ressaltar que a impressora de mesa hoje, o drive da impressora, ele tem algumas complicações, porque depende de um RIP, de uma máquina de grande formato, que tem
um suporte específico para carregar um perfil de cores, no pequeno formato, você ainda tem a melhor solução, é o perfil de cores, mas ainda não é a ideal. Porque hoje a gente quer evoluir, porque se você pega o tecido e pega o azulejo, são coisas diferentes. Teria que ter um perfil de cores para tecido e um perfil de cores para azulejo. Para cerâmica, para tecido. Você tem, por exemplo, hoje, tecido cetim, que é brilhante, e Oxford, que é fosco. Teriam que ser perfis de cores. Mas a nossa briga como portal se hoje a gente conseguir estabilizar uma impressora A4, A3 com perfil de cores, já resolve muitos problemas. Como a gente conversou, não fazer cinza é um absurdo. É verdade, é um absurdo, e muita gente sofreu com isso muito tempo, né? Então já matou aqui a pergunta, que já vi uma pergunta aqui na sequência, até falar o nome dela aqui, a Senelice Coelho. Quer estampar, não, a Maria Paz. Isso você tem a levar em conta também o papel sublimático e a tinta? Isso aí, é o que o Milton acabou de responder. Cada perfil se diz a respeito de um conjunto. Exato. Impressora, tinta, papel e até substrato, para te falar a verdade, viu? Exato. A Cinelis Coelho. Quero estampar chinelo no câncer. Existem estampas prontas no mercado? Existem sites ou CDs que você pode pegar e comprar, mas você pode terceirizar essas estampas e simplesmente ter uma prensa. É um perfil de negócio. Você terceiriza toda a parte da impressão e tem apenas uma prensa. Uhum. E também tem, deixa eu até voltar aqui para a tela que eu estou lendo lá, e tem gente que vende papel pronto, sublimado. Tem vários, né? Lá na região do Bresser, tem um pessoal que vende papel sublimado lá para você pensar em casa, né? Então, às vezes, é até inteligente você começar assim, até mesmo antes de comprar uma impressora. Capitalizar. Valida o seu mercado, descobre que é aquilo lá mesmo, faz um curso, isso é importante, para saber onde você tem onde você está pondo a mão e que cumbuca. É uma boa cumbuca, a gente pode dizer, não tem, né? Só que você tem que começar certo. Você tem que começar certo, por quê? O que acontece? As pessoas não é que elas... Outro dia eu vi essa frase, achei um barato, viu, Milton? As pessoas não fracassam, elas desistem. Exato. E o que leva as pessoas a desistirem é a informação errada, porque falam, vende aquele negócio que é muito fácil, tudo muito fácil, tudo muito fácil. A parte técnica nunca é realmente a mais difícil. A parte técnica, graças a profissionais igual o Milton, hoje você tem no mercado informação. Mas isso tem que vir em conjunto com o mercado, tem que vir em conjunto com que produto que você vai vender, não é simplesmente ir lá e prensar de qualquer jeito, senão você vai estar num balaio cheio de milhares de pessoas aí pelo Brasil fazendo a mesma coisa de forma totalmente tosca. Desculpa dizer o nome, mas é isso aí. Não, tosco é ótimo, porque define muito bem. Pessoal perguntando se a Gênesis vende esse papel, eu não sei dizer, mas acho que o Leonardo responde aí. Newton, o Júnior Gerbaz. Newton, você já teve o problema da tinta virar pó na prensa? No tecido ela adere bem, porém na margem de segurança a tinta vira pó manchando o tecido. É um vapor, né, Newton? Eu acho que ele está confundindo aqui, né? Eu acho que pode parecer um pó, porque no final da prensa, onde vai terminando o calor, então a gente tem aqui o papel, né? E na curva, no final da prensa, a prensa baixou aqui, aqui tem o tecido. Eu tenho menos calor, então o tecido começa a sair em contato. Para eu ter uma estampa perfeita, eu preciso de tempo, temperatura e pressão. Para estampar com a mesma resolução e qualidade que eu imprimi, eu preciso de contato total na peça. Manchas brancas, então, pode ser falta de pressão. Numa extremidade de uma prensa, onde o tecido começa a sair do papel, o papel começa a sair do tecido, eu tenho esse esfumaciamento, porque é distanciamento da tinta que está sublimando com o tecido. Então pode fazer, eventualmente, pontos. Agora, ele voltar a ser pó, porque, na verdade, o que é sublimação? Do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. O papel, ele está seco. A tinta está seca, é sólida no papel. Quando você aplica tempo, temperatura e pressão, ela vira um gás e vai atingir esse tecido. Então, talvez pode dar a impressão de um pó, né? Uhum. Ou avaliar o que mais está ali, porque numa dessa a gente tem que considerar os vários tipos de tinta, os vários tipos de material, a prensa, se esse pó já não estava lá antes, se é uma saturação de várias sublimações que está ali virando pó. Várias sublimações pode sim virar um pó, né? Mas não diretamente. É isso aí. Vou ler mais uma aqui.
Newton, passamos do horário, hein, Newton? Aqui atrasou no começo? Eu sempre passo do horário no curso presencial, ele termina às 7. Às vezes, os primeiros cursos eu ia embora meia-noite. Olha só. O Augusto Luiz Pereira está perguntando o seguinte: papel azul tem diferença? Papel azul tem muita diferença, porque o mercado começou a atingir o verso do papel para vender mais. Muita gente começou a atingir o papel de fundo azul. A Avir, uma empresa de 1949. Ela é conhecida como o famoso papel de fundo azul. Aí os espertinhos, nós não chamávamos o Avir de Avir, chamávamos de papel de fundo azul. Quando você digita no Google papel de fundo azul, muitas pessoas estão vendo isso. Inclusive as empresas que lhe vendem papel. E eles tingiram papel para vender. Tem blue paper, papel de fundo azul, pink paper, green paper. Aí começaram a pintar de um monte de jeito. Então, o papel original, né, que o pessoal chama de fundo azul, é da Avir. Então, ele estava usando o nome papel de fundo azul. Se for da Avir, tem diferença? É um papel que muita gente usa, que talvez o papel que você tenha ouvido falar, quem assiste o vídeo agora. Então, tem diferença? Tem, porque pode ter 3, 4, 5, 10 de fundo azul e um diferente do outro. E nem ser o original. E nem ser original. Fundo azul. Deixa eu pôr aqui. Olha lá. O José Jorge de Mello. É a minha primeira vez no webinário. Seja bem-vindo. Trabalho com eventos e estou apostando em um investimento em sublimação. Percebo que existem muitas pessoas no mesmo ramo. Sendo assim, para este meu investimento virar um negócio, tem que ter produtos de qualidade. Porém, o preço nesse caso é complicado. Tento usar uma boa tinta, um bom papel, uma boa estampa, uma boa malha. Algumas pessoas colocam o preço embaixo, sem se importar com a qualidade. E aí, Newton, o que fazer nesse caso aí? Eu acho que assim, a gente tem que compreender, saber muito bem onde a gente está se metendo. E ver que mercado qual é o produto, qual é o cliente e qual que é o mercado. E saber o que você quer oferecer. A gente às vezes fica muito preocupado com o concorrente e esquece do cliente. Então, existe fazer um plano. Tem muita gente vendendo a preço baixo. Mas no mês que vem, esse cara existe? Qual foi o planejamento que ele fez? E vender num preço baixo, pode ser que ele esteja comprando em volume maior do que você e por isso ele possa oferecer um preço menor. Então, existe uma série de referências aí que você deve ter em mãos para entender melhor esse mercado. Precisa fazer uma pesquisa. E a pesquisa, muitas vezes, ela não é com a família, com os amigos. Você tem que entrar realmente e ver esse mercado. Eu brinquei aqui e contei a história do cara da pesca, que recebeu a camiseta a R$40 e vendia 130, 150. Se você fica só pensando que ele recebeu a R$40, tem que passar para o cliente dele, é um preço que para muitos pode ser absurdo. Poxa, se ele recebeu a R$40 uma camiseta, por quanto que ele vai vender? Ele vende a 130, 150 reais e não tem nenhum equipamento. Então, compreender produto, cliente, mercado e ver qual que é o seu perfil de negócio e gerar isso. Não tem como o mercado tem que te dizer onde você vai operar. Se você tem intimidade com animais, você pode pensar no público pet. Agora, se você tem familiaridade com animais e não tem com crianças, você não deve investir em body só porque o body está na moda. Está na moda fazer estampar body infantil, macacãozinho. Mas só porque é moda você vai entrar no mercado, você não tem conhecimento sobre aquilo. O conhecimento pessoal também diz muito respeito ao negócio que você vai ter. Imagine você trabalhar com o que você gosta. Se você gosta de animais e hoje você procura algo na internet para um pote de cachorro diferente, alguma coisa assim, não encontra. Hoje, com a sublimação, você pode criar aquele produto que um dia você não criou. E quando eu falo de mercado, como você, os seus amigos também gostam de animais, porque o ser humano é muito tribal. Então você pode entender que esse nicho acontece na sua cidade, no seu estado e no país. Então trabalhe com animais. Gravata. Eu até separei uma gravata aqui. Vamos ver. Muita gente que assiste o vídeo agora já comprou um pedacinho de gravata. Essa gravata você compra pronta, ela é 100% poliéster. Você já comprou um pedacinho de gravata, mas você já pensou um dia em estampar gravatas para casamento? O seu negócio pode ser gravataspracasamento.com.br, o padrinho, e para você cortar, inclusive colocar a serrilhinha, botar a foto do noivo, o dia, a data daquele casamento, e transformar esse pedacinho de gravata, que era só uma gravata, numa lembrancinha de casamento. Essa mesma gravata reduzida vira a gravatinha do pet shop. É o mesmo produto aplicado em mercados diferentes. Só que você tem que conhecer e se colocar também a se conhecer diante dos mercados que existem. Fantástico, Newton. Tá excelente. Ó, tem uma pergunta aqui do
Leonardo Silva, que é meu conterrâneo aqui de Ribeirão Preto, lá da Anísio Visual. Inclusive, viu, Newton, nós tivemos um workshop no final do ano, teve 5.500 inscritos. Que legal. E, um workshop online. E um dos palestrantes era justamente o pai do cidadão aqui, o seu Anísio, o pai do Léo. Né? Legal. E até aparece lá no final do vídeo o Léo e a Érica, que são os filhos. Né? E o Anísio tem uma história muito bacana, porque ele era letrista, ele pintava letras, e hoje tem uma empresa de comunicação visual. Olha lá, pergunta dele. Newton, as máquinas Epson de grande formato estão com o mesmo desempenho destas de menores formatos? E mandando um parabéns aí pelo canal, mandando um parabéns pra gente aí. O que você fala da grande formato? Não, são máquinas muito mais maduras, né? Você tem um RIP, você tem o ASAT, por exemplo, que você vai carregar o perfil de cores, ela vai trabalhar de forma bem diferente. Você vai ter, a própria Epson, ela tem no site dela, pelo menos tinha, perfil de cores para o cetim e perfil de cores para o Oxford. Então você tem uma maturidade de mercado, o grande formato ele é muito mais maduro. E também imaginar, a gente falou da cabeça de impressão, falou de outros equipamentos, não é só Epson de grande formato. Epson, Rosa, Mimac, Mutoh, você tem outras máquinas de grande formato que vão trabalhar muito bem com sublimação. Então, as máquinas de grande formato elas têm uma maturidade muito maior, porque você tem um programa muito maior e um mercado que é bem diferente, né? Quando eu digo mercado, estou falando aqui da maturidade da empresa que distribui o equipamento, que você tem máquinas Epson originais de fábrica com tinta sublimática, por exemplo. Uhum. Bom, temos mais, deixa eu ver aqui, temos mais perguntas. Tem tanta pergunta, Newton, que infelizmente a gente não vai conseguir responder todas, mas tem umas muito interessantes aqui, ó. Newton, posso utilizar algum tipo de secador para que o papel saia mais seco da impressora e não borrar nos roletes? Vamos lá. O que ele comenta aqui é de um problema muito, muito complicado, que é, num ambiente úmido, e por isso a gente tem que ter um ambiente controlado, no ambiente úmido você tem um papel úmido. Se esse papel está na impressora, a impressora vai jogar mais tinta, então você tem um papel que já entrou úmido, recebeu mais tinta e marcou os roletes. O que quer dizer isso? O rolete ele vai carimbar o papel, pegando tinta e fazendo eventualmente um tracejado branco, e nas folhas seguintes fazer um tracejado preto. Como evitar isso? Lembrando, a máquina A4 e A3 do que nós estamos falando não é própria para sublimação. Então ela não tem um aquecedor que temos em máquinas grandes, por exemplo. Existe até um maluco aqui no interior que colocou um aquecedor, mas não deu muito certo isso. Então você precisa de uma estufa. Esse papel ele tem que ficar numa estufa, 35, 45 graus, e entrar bem seco na impressora. E ter um ambiente onde existe uma estabilidade para você não ter essa umidade, para não umedecer o papel. Então o papel tem que entrar bem seco na impressora, ele volta para a estufa para ficar bem seco antes da estampagem, porque a sublimação acontece do estado sólido. Não adianta você arrancar o papel da impressora e estampar, que vai dar diferença de cor. Tem que secar esse papel antes de imprimir e antes de estampar. Muito bem, muito bem. Bom, tô vendo que tem pergunta lá no fora da sala também. O pessoal fez muita pergunta lá no nosso Hangout, lá no YouTube, mas lá, Newton, lá não tem como a gente responder, senão fica, por isso que a gente concentra aqui na sala, tá bom? Okay. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, tem muita pergunta interessante, só que está se avançando a hora. Olha aqui uma aqui. O perfil CC foi falado no Corel, mas com o Illustrator também pode? É compatível? Mesma coisa. Mesma coisa, né? Tudo igual, mesma coisa. E aí, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Quem ainda... Deixa eu pôr a tela em mim aqui. Deixa eu pôr a tela em mim. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveita, cria aí uma aba ao lado e se inscreve. Clica naquele sininho lá, né, Newton? Que é para saber quando tem a live. Quem estava lá e quem se inscreveu no sininho, nesse vai e volta aí do nosso YouTube, ele ia estar acompanhando, ele não ia ficar fora, não é? Né? Então se inscreve lá no canal da Gênesis, da Escola Gênesis, né? E tem várias perguntas aqui, viu, Newton? O pessoal perguntando se pode combinar plastisol com sublimação. Tem um perfil de cor que o pessoal está vendendo na internet que falam que sai para todas as tintas do mercado. O Marcelo Pereira, lá de Caicó, está falando que é um perfil genérico. O que você acha? Né? Lembra da TechPix? Aquela câmera que promete um monte de coisa e não faz nada direito?
O perfil genérico, o próprio nome genérico, pau para toda obra. Eu acho que quando a gente oferece muita coisa, a gente não faz nada bem feito. Eu acho que uma coisa que é específica para resolver um problema é muito mais alguém querendo vender para ganhar dinheiro no teu trabalho de fazer um perfil decente. Por que ele vende genérico? Por que ele não faz um perfil para cada um? É claro. Porque ele não quer ter trabalho. E você não quer ter problema, não compre dele. Aí tem perfil genérico que você não precisa comprar. Tem aí disponível no mercado. Se é genérico, você pega qualquer um. Você entra lá no site da Epson, pega o da Gênesis. É qualquer um. Né? Como diria lá o gato lá do Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. Como sempre lembra aí o Henrique nas nossas lives. Bom, eu quero agradecer ao Newton. Olha, Newton, estamos com um recorde de público aí, o pessoal está firme e forte. Muito legal, só que acho que a gente não conseguiria, aqui em 1 hora e pouco, né? Tratar de todos os assuntos, porque tem muito assunto para ser tratado, né, Newton? Exato. Sublimação parece ser simples, realmente não é o bicho de 7 cabeças, desde que você tenha o conhecimento adequado. O Newton, já há muitos anos, ele trabalha com educação. Ele tinha um personagem fantástico, esse daí eu vou querer que você conta rapidinho, que é o Doutor Sublimático, né? O Doutor Sublimático era um personagem que eu via na feira lá, né? Eu achava mal barato aquele personagem, né? Como que foi criado aquilo lá? Qual que foi a gente foi o primeiro fórum, na verdade começou com um fórum, chamava Doutor Sublimático. Foi o primeiro fórum de sublimação voltado para o pequeno formato do Brasil. Então lá se conversava sobre vários processos. Embora esse personagem estivesse ligado a uma empresa, eu sempre briguei dentro dessa empresa para, nesse fórum, não vender nada, sempre focar o conhecimento. E a partir daí, sim, o cara ia tomar suas próprias decisões e, eventualmente, ia chegar até a empresa. Mas a importância desse conhecimento em primeiro ponto. Então foi uma briga interna muito grande para conseguir e conquistar esse espaço. E se tornou o maior fórum da época. Ele operou entre, acho que, 2007 e 2012, o fórum. E foi assim, o fórum foi uma situação fantástica. Aí com esse nome acabou virando personagem, porque criou-se um carisma com ele. Então ele virou fisicamente algo, virou animações depois em DVDs e tal. E foi uma experiência muito interessante. Foi com essa experiência dos DVDs junto com o Dr. Sublimático que eu comecei a pensar na ideia de ter um canal, né, de gravar vídeos, porque eu tive uma experiência com uma produtora, e foi uma experiência muito, 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 muito interessante. Aí eu criei coragem realmente para gerenciar e criar um canal. E você convidou o pessoal para o seu canal, posso convidá-los agora rapidamente para o meu também? Vamos, eu vou colocar na tela aqui agora. Deixa eu já pôr na tela aqui do portal. E o do YouTube também, né? Como que é? Pelo portal a gente acessa o YouTube ou tem que ser? Como que funciona? Acessa todos os vídeos hoje a gente publica vídeos e artigos. O artigo ele complementa o vídeo. Então, ele acessando o portal sublimático.com.br, ele já cai também lá no YouTube. Peraí que eu vou pôr na tela aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já vou ver até do que você está falando dessa vez. Deixa eu ver lá. Toda sexta-feira tem vídeo novo no portal, vídeo e artigo. Deixa eu ver aqui. Eu posso me inscrever aqui e vou ganhar um guia com 5 dicas para começar, é isso? Nós criamos um infográfico. Eu acredito que visualmente as pessoas elas têm uma afinidade muito grande com texto e imagem. Então a gente criou um infográfico, que é visualmente 5 dicas. Na verdade tem muito mais do que 5 dicas, mas tudo com imagem e texto para o cara poder interagir e começar o primeiro contato aí com sublimação. Olha lá, sublimação, Portal Responde. O que é o Portal Responde? O Portal Responde acontece toda sexta-feira. Eu posso mandar uma pergunta? Toda sexta-feira. É gravado, não é um vídeo. Isso. Então, mas eu posso mandar para você uma pergunta e você grava a resposta, se for pertinente. Isso. Né? Muito legal. Empreendedorismo, olha lá, vai além da caixa, né? Além. Muito bem. Review é do quê? Produto, equipamento. Isso. Legal. Os cursos, fornecedores. Fornecedores é uma lista de fornecedores. E o usuário ele pode acessar essa lista e compartilhar uma experiência pessoal dando uma nota para aquele produto ou empresa. Então, com isso, a gente consegue gerenciar as informações da internet de maneira geral. Então, lá é uma experiência pessoal de usuário, de cliente. Muito bem. Está aqui um banner aqui da feira, o Newton vai estar lá, né, na feira junto com um parceiro, né, Newton? Exato. Né? Que vocês... Bom, aí vocês vão dar palestra lá também, não vai, Newton? A gente vai estar conversando com o pessoal, vai estar levando bastante informação, peças para o cara pegar na mão, entender.
A gente está pensando em rodar alguns cursos lá online para o cara entender, então a gente vai deixar rodando numa televisão lá, provavelmente, os cursos, para o cara conhecer o trabalho. Né? Muito legal. Aqui a pessoa se inscreve no curso presencial, põe o nome na lista para não ficar de fora, tá, gente? Pronto. E daqui você já tem aqui, ó, Facebook, YouTube, pode adicionar o Nilton lá, pergunta que ele responde, ele está sempre ativo aí nos grupos, a gente vê, compartilhando coisas, muito bacana, né, Nilton? Legal. Deixa eu parar aqui a minha... Acho que agora eu voltei. Muito bem, gente, então eu quero agradecer a presença aqui do Nilton, que com a maior paciência do mundo, ficou de tarde, com maior paciência para a gente fazer um negócio bacana. Depois deu errado, mas no final deu certo, Nilton. Aí, ó. Deu certo, ó. O que você falou, no final deu tudo certo. Nós tivemos que persistir como todo empreendedor deve fazer. Concluímos a nossa missão com mérito. É isso aí, tá vendo? As pessoas não fracassam, elas desistem. Exato. E aqui a gente não desiste. Nem é muito fácil falar, vamos deixar para outro dia. Não, vamos até o final. Vamos, e o pessoal tá aí com a gente aí também até agora. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o Nilton. Muito obrigado mesmo, viu, Nilton? Vamos fazer outras vezes, assim que você tiver disponibilidade, olha, a nossa, chama Terça de Sucesso. Legal. Terça de Sucesso é por causa disso, é trazer inovação, é trazer ideias, é trazer ferramentas e formas para que os nossos clientes, amigos, né, e para que o mercado se fortaleça, porque o mercado se fortalecendo, todos nós somos beneficiados, e a ideia desse programinha bacana aqui que nós fazemos de terça é trazer pessoas que fazem a diferença no mercado. E o Nilton é uma delas, está aqui há muito tempo com a sua simpatia. O pessoal tenta imitar o Nilton, mas como que você vai imitar uma simpatia dessa? Não tem jeito. Então, Nilton, isso não tem jeito, viu? O pessoal pode até tentar, mas não consegue, viu? Muito obrigado, viu, Nilton? Cara, foi uma delícia, muito obrigado mesmo. Foi uma ótima noite, é um prazer poder conversar contigo online. A gente teve altas conversas presencialmente, e enfim aconteceu. Chegamos no dia aqui, planejamos e conquistamos. Então foi uma delícia, foi um prazer, foi muito gostoso poder falar um pouquinho de algumas coisas e também interagir com o pessoal e responder algumas dúvidas aí. Espero que cada um tenha aproveitado ao máximo esse momento aqui e possa, a partir daqui, começar a se desenvolver num rumo diferente aí de um negócio de sucesso. Isso mesmo. Muito obrigado, Nilton. Eu vou me despedindo. Obrigado, bom descanso. Eu vou voltando aqui à tela. Agradeço aí a presença de todos vocês. Foi muito bacana, passou muito rápido. Como toda live, passa muito rápido, ainda mais quando a gente tem convidados assim, que fazem a diferença, que trazem novidades. Olha lá, pessoal, se você estava pensando que sublimação é só caneca, não sei o quê, olha só quantas possibilidades o Nilton trouxe para você formar um negócio diferente, um negócio de qualidade, uma empresa que se diferencia no mercado. Você viu cada peça bacana, cada inovação? Então é isso, acompanhe o canal do Nilton, ele sempre tem muitas novidades, ele é especializado nesse tipo de produtos e técnicas com excelência já há muitos anos, tá certo? Eu agradeço a todos vocês aí, todo mundo aí na sala, pode mandar ainda pergunta, que mesmo fora do ar, a gente sempre vai lá e responde assim que possível. Convido o Nilton também a participar, né? Esse canal fica aqui sempre aberto para todo mundo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até terça que vem no nosso Terça de Sucesso. Valeu e até mais. Valeu!